Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar no nosso novo conteúdo que fala aí sobre o Centro-Sul, né? E aí, nada mais interessante do que a gente conhecer cada vez mais o nosso mundo, o nosso espaço. E aí a gente dá início na nossa sexta unidade, justamente chamando a atenção para o Centro-Sul do nosso país. E aí, claro, a gente quer saber o quê? Primeiramente, sua localização. O Centro-Sul, ele fica numa região que atende desde aí de partes do Tocantins, né? Pegando Goiás, parte de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, certo? Englobar aí vários países que pega desde o centro do nosso país até a parte sul dela, né? A sua localização regional geopolítica traz essa estruturação que não é dividindo entre limites de estados, mas sim de uma forma mais variada, né? E aí teremos o nosso planisfério de exemplo. Quando essa metodologia foi utilizada, né, dessa distribuição geoeconômica, ela focou em tanto em questões econômicas como também culturais. Mas aí a junção foi justamente baseada na economia. Nas partes, quando feito isso, o Brasil, ele, ao invés de ser dividido em 5 partes, ele passa a ser dividido em 3. Nordeste, né, o Norte e o Centro-Sul, que é justamente o que eu falei para vocês. Ele não se limita aos extremos de cada estado, mas sim pode ser que partes de um estado esteja dentro de três regiões diferentes ao mesmo tempo. Isso vai de acordo, aí, claro, com seus dados coletados. E aí, né, o Complexo Regional Centro-Sul é formado pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás. Só para vocês entenderem como fica mais complexo aí essa questão dessa distribuição, né? O número de estados acaba que aumentando em cada região. Quando a gente passa aí a falar, né, da história da ocupação e do povoamento do Centro-Sul, o que é que acontece? A gente viu aí ao longo das nossas aulas que o centro de maior intenção assim, de sistema exploratório do processo de colonização no século XV foi a região Nordeste. Só que em meados do século XVII, com o declínio aí do cultivo da cana-de-açúcar, a descoberta do ouro em território mineiro, né, fez com que essa configuração fosse sendo alterada ao longo dos anos. E aí, como eu disse antes, com a descoberta do ouro, vem o processo de exploração no centro. E aí, no centro do país. E é justamente o que leva a pessoas migrarem para o centro do país. Para além, né, desse sistema exploratório dos minerais, né, do ouro, tem também a questão da cultura cafeeira, que também começa a se intensificar na região mais para o sul, tipo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por causa das condições climáticas. Toda essa movimentação faz o quê? É válido dizer que os primeiros povos a habitar as regiões são os povos originários, né, os chamados indígenas. Com o processo, né, aí do poder europeu sobre territórios brasileiros, começa o sistema exploratório e aí começa também o processo de miscigenação, de uma diversidade cultural muito grande. E isso é o que traz aí toda a nossa reconfiguração de raças, né? A nossa salada, como eu costumo falar. E aí, claro, que tendo a intensificação tanto do processo de exploração mineral, como também a questão do cultivo cafeeiro, acaba que chamando mais atenção ainda para outros povos de outros continentes. E aumenta mais ainda essa salada de raças que a gente tem no nosso país. Começando esse processo transitório, né, de cultivos e de exploração, dá início também ao processo de popularização daquela região. E aí é quando começa o processo de povoamento dela. Consequentemente, de forma muito variada de mistura de culturas e de raças, que se estendem até os dias atuais. Uma
coisa que a gente não pode deixar de citar quando a gente fala do Centro-Sul é o quê? A construção de Brasília. Isso mesmo, gente. A construção de Brasília, ela não foi uma construção assim do nada. Ou melhor, ela foi uma construção do nada. Ela foi projetada, arquitetada, né? E foi construída no governo de Juscelino Kubitschek entre 1956 a 1960. E aí a construção de Brasília e transferência dela como capital do Brasil veio na intenção de quem? Ser colocada no centro do Brasil e, ao mesmo tempo, conectar as regiões de todo o território brasileiro. Ou seja, se antes era difícil chegar entre a região Nordeste e a Norte por causa das linhas de acesso que eram muito difíceis, com a construção de Brasília, isso acabou sendo facilitado, porque novos processos rodoviários foram iniciados, né? Novas estradas foram construídas e facilitou esse acesso transitório entre as 3 regiões, ou melhor, as 5 regiões do nosso Brasil, né? A construção de Brasília, ela recebeu grandes críticas, porque afinal de contas foi um projeto, né? O Brasil se endividou para essa construção, mas que o intuito de ter feito ela acabou que também facilitando muita coisa no nosso país e que ainda facilita até os dias atuais, né? Ao redor de Brasília formaram-se vários núcleos urbanos, que também facilita essa questão de conexão. Então, vejam, se tenho acesso, se eu tenho favorecimento de um ponto, né? Um caminheiro, por exemplo, uma caminhoneira, se eu saio da região Nordeste e quero chegar a Norte, antes da construção de Brasília, eu ia encontrar vários atrasos, desde estradas em péssimas condições, estradas esquisitas, porque não existia povoamento, né? E com a chegada de Brasília, começa a dar um novo rumo à história das rodovias brasileiras, assim como também o processo de comercialização entre estados, entre regiões, né? Brasília ela vem com o intuito de enaltecer ainda mais a conexão entre os territórios brasileiros, né? Tendo visto esse pouco resumo, né? Anotem aí as suas dúvidas para a gente esclarecer na nossa videoconferência. Para a atividade, a gente tem a atividade da página 191, tá certo? Espero que tenham gostado aí da nossa introdução. Nos vemos em breve. Um grande cheiro e tchau, tchau.